E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Faz
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as torres murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada recordo a cruz, o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
casa pra olhar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Em nome da direção da Faculdade de Direito da Alta Paulista, nós queremos agradecer a presença de todos os senhores aqui nessa noite, agradecer a imprensa que está aqui, o nosso colega, e o pessoal do coral que depois vai fazer a apresentação. O doutor Ademar já deu alguns recados, né? Nós iremos anotar as presenças através dos relatórios, tá? Que deverão ser entregues ao final da apresentação do coral, ok? A FADAP hoje, com muito orgulho, ela está recebendo aqui um grande amigo, uma pessoa a qual nós estimamos muito, Dr. Emílio Jimenez, juiz de Direito da Terceira Vara de Tupã. Dr. Emílio, casado com a dona Vera Lúcia, pai, né, de 2 filhos, colegas nossos, o William e o Douglas, e avô de William Júnior e Júlia. Dr. Emílio é formado na Faculdade de Direito de Marília, em 1979, foi professor de processo civil do curso do professor Flávio Monteiro Barros, em Marília, começou a sua carreira jurídica como escrevente do cartório, foi oficial de justiça e ingressou na magistratura no ano de 1992. Atualmente é juiz titular da Terceira Vara de Tupã. Dr. Emílio escreve crônicas diárias no jornal Diário de Tupã. Além de tudo, o Dr. Emílio não está aqui no currículo, mas ele presta um grande serviço na sociedade de Tupã. Ele ajuda, né, as entidades sociais, faz um trabalho muito bonito. Ele foi um dos fundadores e um dos mentores do Servida, uma instituição que dá apoio aqui em Tupã, né, às pessoas que têm alguns problemas, né? E o Dr. Emílio foi um dos criadores e sempre esteve, né, à frente, acompanhando esse trabalho social de grande relevância. E o Dr. Emílio também, quem o conhece, sabe que ele se destaca, né, principalmente pela sua humildade, pelo respeito que ele tem com as pessoas, né, sempre atendendo bem todo mundo, as partes, os advogados, os colegas de profissão. Então, é uma pessoa que merece, né, o nosso mais profundo respeito e a nossa mais profunda admiração. Então, eu gostaria que vocês recebessem aqui, com uma salva de palmas, o nosso palestrante da noite, Dr. Emílio Jimenez. Boa noite. Vou começar imitando um professor de Direito, saudoso Dr. Paulo Lúcio Nogueira. Alguém que serviu de estímulo para que eu fizesse Direito, para que eu estudasse, para que eu prestasse concurso e aqui estivesse. Ele falava sempre assim na classe: senhores acadêmicos, boa noite. Queria dizer de início que estou bastante feliz de estar presente a esta Faculdade de Direito, uma vez
que dois momentos marcaram a presença desta instituição em minha vida. A primeira porque, a convite do Dr. Carlos Messa, hoje diretor desta bela faculdade, estive aqui no início do curso, quando ainda era bastante jovem, para datilografar precisamente o Estatuto Social, que depois foi levado a Brasília para registro no órgão competente. O segundo motivo, porque aqui estou, é porque por aproximadamente 4 meses, isso aí ele não falou, eu comecei a faculdade aqui, eu fiz uns 4 meses aqui. Depois eu e a Vera Lúcia, que aqui está, nos casamos, eu havia sido aprovado no concurso de oficial de justiça, nós nos mudamos para Marília. E lá eu terminei o curso e me formei em 1979. Lá me formei na Fundação Eurípides Soares da Rocha. Bom, senhores acadêmicos, doutor Ademar Alves, que também conhece muito a minha vida, quando escrevente, ainda jovem, o senhor advogado, com o saudoso doutor Fábio Vilaça, lembra-se? O senhor advogado, ali na rua Caetés, depois aprovado no concurso, ingressou na Procuradoria do Estado e nós trabalhamos lá na Imores. O senhor sempre preocupado com as execuções fiscais, lembra-se? A filha do meu saudoso colega, meu irmão, doutor Edmar Sinciliato, juiz, diria eu que o Sérgio Moro é seguidor dele. A outra professora Maria Elisa, meus respeitos, doutor João Pinto, advogado aqui na comarca, senhores acadêmicos, muito de vocês aqui, o meu estagiário aqui, o Gustavo que ali está, todos já trabalharam comigo, vão lá fazer estágio na audiência. Acadêmicos, não é novidade dizer que o país está enfrentando uma das piores crises social, econômica e política da sua história. Há meses que a população brasileira amarga com as consequências desta tenebrosa crise. Seja porque o país perdeu a força econômica e a credibilidade, ou porque deixou de se desenvolver, ou porque caiu muito a taxa de emprego, ou porque cresceu a inflação, assim como a educação está enfraquecida, o setor da saúde em declínio e uma forte carência da segurança pública, que a crise espalhou pelo país. Enfim, um caos sem precedentes. Isto sem esquecer que a corrupção está alastrada nos setores públicos, mormente na Petrobras presentemente. Pior, o roubo do dinheiro público dos cofres da Petrobras foi praticado por influentes políticos e empresários. Muita propina girou para minar a força financeira da maior estatal do país. Por isto, a impunidade cresceu na área do crime do colarinho branco. Estes lamentáveis fatos, aliados a outros, proporcionaram meios e condições para que a maioria da população brasileira perdesse a confiança no governo. E para mostrar o descontentamento, o povo saiu às ruas e conclamou pela saída do governo. Daí, em razão dos melancólicos fatos de corrupção no decorrer dos processos, delações premiadas foram feitas. Até mesmo o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas da presidente em razão das pedaladas fiscais e dos desvios de verba orçamentária. Então, como não é razoável exigir que o povo brasileiro continue sendo tolerante com a endêmica corrupção, face os seus deletérios efeitos, 3 cidadãos brasileiros deliberaram ingressar na Câmara dos Deputados com o pedido de impeachment da Presidente da República. E é justamente sobre
impunidade que nós vamos começar falando rapidamente. A impunidade é alguma coisa que preocupa muito, né? A impunidade pode acontecer ou porque a pessoa é processada e consegue se esconder, toma rumo ignorado, vai para lugar incerto e não sabido, e a justiça, parentes, polícia civil, Ministério Público e Judiciário, fecha parênteses, não conseguem encontrar o acusado. Daí o processo se arrasta, nomeia advogado, faz a citação por edital, enfim, se for o caso, expede mandado de prisão, não encontra ninguém, mais um que vai para a impunidade. Quando não, o Código de Processo Penal disponibiliza aos acusados inúmeros recursos demasiadamente. E com isso o processo começa na primeira instância, vai para o tribunal, vai para o STJ, vai para o STF, para lá, para cá, habeas corpus, mandado de segurança, representação e o diabo, e a impunidade continua. Pior agora. Agora a impunidade está graçando na área da política, né? E político nunca aceita nada, né? Aliás, já me perguntaram se dependesse de confissão, ninguém seria culpado de nada, né? Se o juiz só prolatasse sentença baseada em condenação, certamente nenhuma sentença condenatória existiria. O que vale é o conjunto da prova e outras coisas, material, testemunhal, pericial e etc. Muito bem. Em razão dessa impunidade, pensando bem, surge aqui no Brasil esse malfeito da Petrobras, o povo cansado, 3 cidadãos, um jurista, uma advogada, um outro lá, vamos requerer o impeachment. O que é impeachment? Impeachment, transportando a palavra impeachment para o português, impeachment significa resistência, impugnação, descontentamento, não aceitação. O impeachment, na verdade, é um instrumento que o legislador criou precisamente para colocar à disposição do cidadão ou do eleitor que elegeu uma pessoa, mas que agora, porque ela permanece exercendo atos improbos, não quer mais que esta pessoa lá continue. Então tem o instituto ou o instrumento do impeachment, que serve justamente para buscar o afastamento do governo, do presidente da República, do vice-presidente e dos ministros. Este procedimento se inicia na Câmara. Vou antecipar de antemão que, se fosse o impeachment do governador, iniciaria na Assembleia Legislativa dos respectivos estados da Federação. O Murilo, que trabalha comigo lá no fórum e é aluno aqui, vai começar a soltar os slides aí e nós vamos tentar responder. De antemão, já vou dizer que eu vim aqui para bater papo, eu não sou palestista, não vou ficar aqui falando em artigo, nem número, nem nada. Eu vou dar algumas pinceladas no Instituto do Impeachment, sem me preocupar com detalhes, porque eu que escrevo crônica, eu acho que vocês têm que pesquisar e ir atrás de informação. É assim que a gente começa a estudar. Então, está ali a primeira. Como surgiu o impeachment? Bom, o impeachment é um instituto que inicialmente começou na Inglaterra. Na Inglaterra, na época, o rei, né, praticava muito ato ilícito e a população, não aceitando, criou-se naquela época o Instituto do Impeachment, que tinha natureza penal. A pessoa podia ser afastada e até presa. De lá, o impeachment foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele sofreu uma alteração, deram conotação de figura, de caráter ou de natureza jurídica política. Em 1984, ele chega ao Brasil e é inserido na nossa Constituição brasileira.
quem tem legitimidade para ajuizar o impeachment é o cidadão brasileiro, tem que ser brasileiro. Cidadão entende-se por eleitor, quem esteja com os direitos políticos em pleno gozo. Ele pode assinar por si ou por advogado. O pedido tem que ser instruído com prova testemunhal, também com prova documental, pode ser possível requerer perícia, e se quiser, pode assinar advogado. Qual a sua importância? A importância do impeachment, ou a sua finalidade, é justamente para afastar do governo aquele presidente que não tem mais o apoio, que não tem mais a confiança do povo brasileiro. Aquele governo que, ao invés de colaborar para que a nação se desenvolva, pelo contrário, ele está trazendo problema, e por isso a população, se entender assim, vai pedir a saída dele. Qual a natureza jurídica do impeachment? Há quem defende que o impeachment tem natureza jurídica híbrida ou mista. O impeachment tem quem são os doutrinadores com teses diferentes. O primeiro doutrinador a conhecer do impeachment foi precisamente Pontes de Miranda, para quem o impeachment tinha natureza jurídica penal. E ele assim entendia, porque sempre existe um crime a ser apurado, a ser julgado, e inclusive possibilita a amplitude de defesa e o contraditório. E o Frederico Marques, também doutrinador ilustre, na sequência interpretou o impeachment como um instrumento, um estatuto de natureza mista, porque o seu julgamento é feito tanto pelo legislativo como pelo judiciário. Os crimes que autorizam o ingresso do impeachment estão definidos no artigo 85 da Constituição Federal, especificamente desrespeitar a lei, praticar atos de improbidade administrativa, ofensa à União, descumprimento de ordem judicial e etc. É necessário o advogado subscrever o impeachment? Não. No impeachment, tal qual acontece no habeas corpus, ele é um instituto constitucional e, portanto, não há necessidade do advogado, não há necessidade de alguém que tenha a capacidade postulatória de subscrever o impeachment. Basta a assinatura do cidadão com reconhecimento de firma, mas, se preferir, pode subscrever o advogado. E se a pessoa não tiver recursos para contratar um advogado, pode se dirigir ao juiz e pedir ao juiz que faça a indicação de um advogado que a OAB vai indicar, e ele funciona como advogado dativo. Onde inicia o processamento do pedido? O pedido de impeachment inicia na Câmara Federal. É na Câmara Federal o local designado para iniciar o processamento do impeachment. Se aceita, o que acontece? Se a Câmara, em princípio, é o presidente da Câmara que simplesmente recebe o impeachment. Ele recebe, como o juiz recebe uma petição no fórum, recebo e concluo para a decisão. Se tiver que mandar citar, manda, se tiver que mandar notificar, interpelar, expedir mandado de penhora e etc. Ele, depois, uma comissão é que vai, desde que 2/3 dos deputados, aí, se aceito o processamento, em seguida o impeachment é levado ao Senado Federal, para onde, na sequência, o processo é remetido. Justamente, o impeachment, uma vez aceito na Câmara, e ele aceito na Câmara, já
o presidente é afastado por 180 dias e, em seguida, assume o vice-presidente. Se o vice-presidente não puder assumir, assume o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não puder, assume o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não puder, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é o julgamento no Senado? No Senado também começa o julgamento por uma comissão especial. Hoje eu falava à sala com o Dr. Carlos Messa, ele que foi um brilhante professor da área do direito comercial, um homem que fazia júri de forma invejável, um poder de oratória, uma dicção, um vocabulário fantástico, e ele dizia: Emílio, esse diabo desse epítimo mais parece a lei eleitoral, que o juiz não pode nem dar entrevista, porque fala uma coisa agora, à tarde já é outra, e tanta provimento e portaria que vai emitindo. O impeachment está assim, o Supremo Tribunal entrou no meio aí, criou situações, comissão especial, comissão de plenário. Mas eu estou dando uma pincelada aqui, mas com base na lei especial e na Constituição. Então, qual é a forma de votação? O impeachment, inicialmente, ele, antes da forma de votação, é importante dizer que assim que entra, o presidente da República tem oportunidade de apresentar uma peça que é nominada pelo direito, que é a contestação. Também ele pode assinar o advogado. Aí depois, sim, nessa fase de votação em plenário, ela é extremamente verbal ou nominal, como eles digam. Se não aceita o pedido, ele é arquivado e o presidente da República retorna. Mas se aceita o pedido no Senado, qual a consequência? Uma vez aceito, aí já começa a comissão especial a colher o depoimento. Agora, presentemente, lá na televisão, está mostrando, eles estão tomando o depoimento das pessoas que vão falar a favor, das testemunhas em favor do impeachment e as que vão falar em favor da presidente que está afastada. Aí, em seguida, começa realmente a participação do presidente do Supremo Tribunal, que tem uma participação assim mais para ficar fiscalizando a legalidade, para ver se não está cerceando defesa da pessoa que está sendo investigada. Ele não tem participação nenhuma, a participação dele lá é quase nenhuma, mas ele é que vai presidir, o presidente do Supremo Tribunal. Mas por que o processamento do impeachment é considerado complexo? Sim, essa pergunta é bastante importante. Eu tiraria a palavrinha complexo dali, que eu me esqueci, para pôr composta, viu? Porque o processamento do impeachment é considerado composta, não é complexo. Complexo é o crime de latrocínio, que a pessoa rouba e depois mata, ou mata e depois rouba, ou até depois da consumação ainda esconde o corpo da vítima, né, que é a fase da intercrimes, que é a última, né, que é a fase do exarumento da ação delituosa. Então, eu prefiro dizer que o impeachment é de natureza composta, justamente porque ele inicia na Câmara, depois vai para o Senado, e depois, lá no Senado, o julgamento é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal. Então, veja que, nesse momento, há uma conjugação do poder legislativo com o poder judiciário, para poder fazer, para cumprir o que o Estado de Direito exige. Quantos votos são necessários para o afastamento definitivo do presidente? Eu não gostaria de falar em um, mas eu sei que é 54. 54 votos são suficientes para o presidente ser afastado definitivamente. Se não conseguir essa votação, ele volta ao cargo também. A possibilidade de arguição, de suspensão e impedimento dos parlamentares? Não. Suspensão e impedimento é só questões jurídicas. O juiz é que tem que agir com imparcialidade, então ele pode ser impedido ou suspeito. Na política, não. Como a decisão na política é eminentemente de natureza política, no impeachment,
não há essa questão. Falar que está sendo perseguida, que a testemunha é inimigo, isso aí funciona muito lá no fórum, ou é amigo, funciona lá. Na política não, porque pode ser inimigo e é próprio da política, né? A política é bastante suja, então é próprio dela. Tem que, vai lá, se for inimigo no PT, inimigo do PMDB, do PDS, então pode. O parlamentar está vinculado ao princípio da imparcialidade? Também não. O parlamentar, tal qual o defensor público, o advogado, o procurador do Estado, quando defende direito individual, eles não precisam agir com imparcialidade, a menos que o bom senso faça com que um ou outro peça absolvição. No caso de promotores, na minha carreira de 50 anos de fórum, eu dificilmente vi promotor pedir absolvição. Eles estão sempre pedindo condenação uma ou outra vez. O juiz é que tem que decidir isso. Então, não impera o princípio da imparcialidade no julgamento do epídromo. Mesmo porque o parlamentar que faz o papel de juiz, ele julga de acordo com a consciência dele, e o julgamento é como se fosse no tribunal do júri, né? É sim ou não. Sim ou não. Ele não precisa fundamentar nem motivar o voto, basta falar sim ou não. E depois, lá no fim, nós vamos falar de uma tese que criou aí, que é o famoso conjunto da obra, daí nós vamos provar por que eles não precisam motivar. E o juiz, se o julgamento do pedido de cassação ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral está vinculado ao princípio da imparcialidade, vamos acrescentar ali, o juiz tem participação no processo de impeachment quando o crime de ordem eleitoral, esse sim, o crime de ordem eleitoral vai para o Tribunal Superior Eleitoral. E quando o crime é comum, né? O presidente da República brigou na rua, furtou a caneta do vizinho, alguma coisa, é crime comum. Aí o processo contra o presidente da República começa lá no Supremo Tribunal Federal, como se fosse aqui, começar aqui no fórum. E esse juiz, seja ele membro do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal, no caso os ministros, eles estão subordinados ao princípio da imparcialidade? Sim, absolutamente sim. Juiz que não julga com imparcialidade é juiz que está prejudicando a parte. O juiz tem que julgar de acordo com a prova dos autos e com a lei. O mundo do juiz é só o processo. O mundo lá fora, para o juiz, não interessa. Se ele souber de alguma situação, ele não pode trazer para os autos. A única chance do juiz analisar alguma questão e trazer para o processo é quando ele vai aplicar a pena, lá no artigo 59 do Código Penal, aí sim. Aí o juiz aplica a pena, leva em consideração as atenuantes, as agravantes, aí a circunstância, o momento do crime, o horário, se estava chovendo, se não estava, se a vítima contribuiu, se facilitou. Essa circunstância para aplicar a pena, tanto para o mais como para o menos. Aí sim. E o juiz, se o julgamento do pedido de cassação correr, parará, se o juiz julgar com base em fatos estranhos ao processo, o que acontece? Bom, se o juiz fizer um julgamento em fatos estranhos ao processo, a sentença dele é nula. Nula de pleno direito, não surte nenhum efeito e é chance dele receber até uma representação da corregedoria e tomar um puxão de orelha, porque ele tem que conhecer esse princípio, que é um princípio que eu considero como se fosse uma cláusula pétrea, não pode ser retirado. O juiz tem que ser fiel às provas dos autos e à lei, mais nada. E a sua consciência que ele vai saber se é sim ou não, mas desde que seja com base na prova dos autos e principalmente fundamentando a decisão. Decisão que não é fundamentada também é decisão nula. E o parlamentar pode votar sem se preocupar os fatos que motivaram o pedido. Ah, sim, o parlamentar pode. O parlamentar, por exemplo, o Tiririca, alguém chama o Tiririca lá para votar, ele fala lá sim, não, pronto, está votado. Ele não é obrigado a motivar, nem fundamentar, nem nada, e pode até considerar questões. É até importante explicar isso. Nesse caso especificamente da presidente da República,
Essa questão de não motivar o voto, ela tem caráter positivo e negativo. Veja bem, alguém agora que o Michel Temer, grande professor de Direito Constitucional, está lá no cargo interino, alguém, um ou outro senador pode pensar assim: eu votei pelo afastamento da Dilma, porque ela teria praticado as pedaladas fiscais, em tese, vamos admitir. Só que agora o Michel Temer está lá e estou vendo que também não vai melhorar nada. Esse Michel também não vai para lugar nenhum. Então agora eu não quero mais, agora eu quero que a Dilma volte. Percebeu? É assim, vai ser assim. O outro vai falar: não, antes eu votei a favor da Dilma. Agora eu estou gostando do Michel Temer. Agora eu vou votar contra a Dilma. Percebeu? Sei lá, é livre, não vai ter problema nenhum. Se existir resíduo de crime comum para quem é requisitada a instauração do processo. Assim, se agora no julgamento o presidente do Supremo Tribunal Federal imaginar que algum crime, que a competência não seja do Senado Federal, ou seja, que a votação não pode ser de natureza política, por isso que o Frederico Marx defende que o impeachment tem natureza mista. Se achar que ela praticou um outro crime, se ela praticar corrupção, quem vai julgar o processo é o Supremo Tribunal Federal, porque ela tem fórum privilegiado. Mas tem que fazer uma requisição da instauração do processo para o Procurador-Geral da República. É ele titular da ação, ele que é tem o domínio da ação, tem legitimidade, então é a ele que tem que requerer, ele que tem que requisitar a instauração. A defesa pode ser feita pelo investigado? Sim. O investigado tem livre-arbítrio de preferir, pode fazer, ele pode até ir para o plenário lá e fazer a sustentação, fazer por escrito. E o investigado pode contratar advogado? Sim, pode contratar advogado. Se ele não tiver condições, ele pode requerer, enquanto o processo estiver na Câmara e no Senado, antes de chegar na mão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ele pode pedir que seja nomeado um e a OAB indica. A defesa é escrita oral. A defesa, ela tanto é escrita, assim que o processo começa na Câmara dos Deputados, o presidente é intimado, citado, notificado para apresentar a chamada contestação. Pode o investigado arrolar testemunha? Sim. O investigado pode arrolar até 5 testemunhas, embora eles estejam brigando lá que seja 8, mas o correto é 5. Mas se quiser flexibilizar para favorecer o acusado e prejudicar a sociedade, sempre é em favor do réu, pode rolar 8, mas o correto é 5. Os atos de corrupção da Petrobras contribuíram para o impeachment ser requerido? Olha, eu acho que os atos da Petrobras começaram a mostrar que o Brasil estava caminhando para um atoleiro, né? Felizmente, essa Polícia Federal, com o Ministério Público, com esse gigante desse juiz Sérgio Moro, começaram a descobrir que a corrupção que já existia estava ganhando mais força, estava aumentando o tamanho, estava tomando muita vitamina, então cresceu demais. No conjunto da obra, eu acredito que as corrupções contribuíram para o deputado achar que só a pedalada fiscal não é suficiente, mas como não colocaram lá no corpo da petição também atos de corrupção, mesmo porque parece-me que não tem nada provado contra a presidente, ela ainda só tem indício, agora falaram que ela tem problema na Passadena, que ela também tem corrupção, mas tudo isso daí é coisa da imprensa, nós não sabemos até onde está a verdade disso, porque é muita informação, a gente precisa muita cautela para saber. O Michel Temer também tem problema, o pessoal do PMDB tem, todo mundo está no meio disso aí. O Brasil está danado na mão desse povo. As passeatas ou manifestações de rua também contribuíram. Bom, as passeatas, tal qual a corrupção, também serviram para mostrar que o povo estava descontente
com a atuação da presidente, que a presidente não estava mais governando de acordo com aquilo que era a previsão do povo. E o povo descontente, com cartazes daqui e dali, até que o Epíteto chegou. Eu tenho a impressão que teve alguma influência, assim, mais para movimentar a população. Mas para o processo essas questões não foram incluídas. Porque mesmo sem nenhum envolvido assumir culpa, o processo pode ser julgado procedente. O réu, em regra, ele nunca confessa. Réu não confessa. Principalmente aí nesse caso, aí, todos esses parlamentares que estão envolvidos, esse político corrupto, aí, ninguém fala, não foi nada, isso não tem fundamento, isso é absurdo, isso é golpe. Ninguém assume nada, né? Ninguém nunca fez nada, eu não sei, nem sabia da Petrobras. A Petrobras existe, está fazendo corrupção lá, eu nem sabia. Aliás, político mente tanto e foge tanto do fundamento, da motivação, que tem uma piadinha que eu vou contar, assim, tinha um casal, o homem político, lá na rodoviária, esperando o ônibus. De repente chegou o outro casal político, também marido e mulher esperando. Os dois homens não se conversavam, eram de partidos diferentes. De repente a mulher de um deles começou a ir muito ao banheiro. E voltava, dali a pouco, suada, e ia de novo. Tal. A mulher falou assim, fulano, embora você não goste do rapaz lá, mas acho que eu vou lá saber o que está acontecendo com a mulher dele. Posso? Vai e tal. Chegou e falou, como vai, tudo bem? O que está acontecendo com a sua esposa? Ele falou, não está acontecendo nada com a minha esposa. Nada? Não, mas que ela vai e volta para o banheiro. Não, ela vai fazer reposição. Ela é muito vaidosa, ela vai fazer reposição do batão. Então tá bom. Voltou e falou para o marido, não, ela está indo fazer reposição do batão. A mulher chegou e falou, mas o que você estava conversando com a mulher do outro lá? Não, ela veio perguntar o que você ia fazer lá no banheiro. Aí eu fui e falei que você ia fazer reposição do batão. Ela falou, mas por que você não falou para ele que eu estou com diarreia? Ele olhou para a mulher e falou assim, eu não, vai que isso daí faz eu perder a eleição. O fundamento aqui e ali, não tem jeito. Mentiu até para a mulher. Muito bem. E o pedido de impeachment do governador, já falamos, né? É ajuizado na Assembleia Legislativa do respectivo Estado. E depois tem o mesmo prosseguimento. Preside a sessão o presidente do Tribunal de Justiça dos respectivos Estados. E quem funciona é o Ministério Público do Estado de São Paulo, da Bahia, de Minas, etc. A Operação Lava Jato contribuiu para esclarecer a criminalidade contra o setor público? Sim. A Operação Lava Jato hoje é sinônimo de algo que está trazendo de volta ao povo brasileiro confiança, esperança, né? E principalmente sob a batuta do juiz Sérgio Moro, de que nós devemos confiar na justiça e esperar. Não que a justiça sozinha vá resolver a questão da corrupção do Brasil. A justiça precisa da sociedade do seu lado. A sociedade tem que dar apoio, tem que confiar, né? Algum juiz corrupto também pode existir, isso tem em todo lugar, né? Em todo lugar tem gente que acaba manchando o nome da instituição. Mas a Operação Lava Jato é, sim, uma instituição que contribuiu bastante para o país começar a ser recolocado nos trilhos. A propina deu margem para a instalação da corrupção? A propina é justamente quando vai se fazer uma refeição e precisa de sal. Precisa botar um pouquinho de sal lá, ela apenas serviu para salgar a corrupção. Porque propinas, só oferecer a propina e não trouxer efeito, só vai ser processado uma parte, então, corrupto e o corruptor. Se um oferecer e o outro não aceitar, mas aí nesse caso a propina ela entrou forte, porque além de oferecer, a outra parte lá, o pessoal da diretoria da Petrobras aceitou. Então, a propina ela tem um poder atrativo de movimentar a corrupção. É assim, ela é um elemento indispensável para que a corrupção se configure.
E a moralidade do país reduziu? Claramente que sim, né? O país caiu numa onda de imoralidade muito grande, né? Internamente e externamente, né? Recursos do exterior deixaram de vir para o Brasil justamente porque organismos internacionais pensam que aqui é uma bandalheira, que ninguém não manda nada, o judiciário está fracassado, o legislativo também, e o poder executivo nem se fala. Então, contribuiu sim a corrupção. Que significa o conjunto da obra. Isso, agora nós chegamos. Isso é uma tese, eu tenho a impressão que vai ser desenvolvida em forma de teoria, o conjunto da obra. Então, hoje, há quem diga que a presidente da República tem contra si um processo de impeachment baseado nas pedaladas fiscais em desvio de verba orçamentária. Mas depois alguém fala, mas tem o problema da corrupção, ela desvalorizou a delação premiada, falou que isso era um instituto que não tinha eficiência, que não tinha eficácia, ela editou um ato nomeando o presidente Lula para ministro da Casa Civil e o objetivo e a finalidade era premiá-lo com foro privilegiado, né? E assim ele não poderia ser preso preventivamente pelo juiz Sérgio Moro. E, inclusive, ela falou, olha, se você precisar, você usa esse documento. Ele falou, tchau, querida, né? E foi até hoje, está indo embora e acabou. Então, nós temos que realmente o conjunto da obra são circunstâncias que não estão fazendo parte do pedido, mas que na mente do julgador hoje, o juiz, no caso o parlamentar, seja ele o deputado ou seja o senador, ele pensa nessas hipóteses, nessa circunstância, e na hora dele proferir lá o sim ou o não dele, ele acaba ou achando que o sim é para, no caso, a Dilma voltar, ou o sim para ela não voltar. O sim pode ser a favor da Dilma e contra o Michel Temer e vice-versa. Esse é o conjunto da obra. São circunstâncias estranhas ao processo de impeachment, mas que o parlamentar que não está vinculado ao princípio da imparcialidade, nem ao princípio das provas existentes nos autos, ele pode tomar por base isso daí e fazer. Tá bom? Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Emílio sobre o tema aqui abordado? Alguma pergunta? Algum questionamento? Pois não. Doutor Emílio, o senhor tem muito tempo de experiência na advocacia, bem? O senhor acha, com licença, o senhor acha que a Operação Lava Jato, você acha que o Brasil caminha para um novo rumo? Se nós vamos caminhar para novo rumo? Olha, eu acho que a Operação Lava Jato está dando uma participação muito forte, mas nós precisamos do apoio da sociedade, da área privada, de outros segmentos. Nós precisamos confiar na Operação Lava Jato para ver se nós vamos conseguir passar o país a limpo. Só a Operação Lava Jato, eu tenho a impressão que ela vai resolver essa questão aí central aí só dessa corrupção, mas eu acho que tem muita coisa errada no país, né? Isso já de 20 anos para cá, desde o governo lá do Fernando Henrique Cardoso para cá, eu acho que a coisa foi tomando corpo. Agora, com esse novo governo, parece que aumentou, mas para mim a Operação Lava Jato tem fundamental papel, tem sido bastante fundamental para desenvolver e para apurar todos esses crimes, sim. Mais alguém? Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Ok. Doutor Emílio, agradecemos a presença do senhor nessa noite, essa brilhante palestra.
sobre um tema tão relevante e tão atual que é o impeachment. E, em nome da direção da Faculdade de Direito, nós queremos passar as mãos... Queremos passar às mãos do senhor esse certificado de participação. Né? Ok? E passo ao senhor agora o microfone para as últimas considerações. Senhores acadêmicos, eu, que sou de uma família de formação humilde, não vim aqui para proferir palestra, eu vim aqui para conversar com vocês. E pensando em vocês, eu que escrevo crônicas aí para o jornal, e eu escrevi alguma coisa que pudesse servir de motivação, de esforço, para que vocês vão seguir a carreira de advogado, de promotor, de delegado, de procurador do Estado, de defensor, de fiscal de renda ou de magistrado. É só estudar, é só se dedicar, nunca desistir, nunca acreditar que não vai conseguir. Sempre há chance e sempre há possibilidade. Então, eu escrevi uma crônica que tem o título que é Nunca é tarde para despertar rumo ao sucesso. O mundo da competitividade exige que o estudo seja realizado, técnica seja aprimorada, dedicação seja constante e a definição da meta perseguida com esforço e determinação para, assim, o sucesso acontecer. Logo, se alguém de vocês quiserem vencer os obstáculos da competitividade, seja no trabalho, seja no estudo, no concurso, na educação ou no esporte, é imprescindível agir com muita dedicação e firmeza, fator que existe em cada um de nós, mas que necessita de ser colocado em prática ou exercitado para encontrar o ideal do plano traçado. A comodidade mental e física flui em sentido contrário e serve como obstrução para que possível merecimento não seja coroado com sucesso. Destarte, quem tem pretensão de ostentar lugar sólido, substancioso e frutífero na vida estudantil, ou no trabalho ou na sociedade, tem que querer e labutar para dia a dia ganhar mais conhecimento, mais cultura, mais técnica e ser reconhecido profissionalmente no meio social. É importante registrar que, por mais evidente que seja o ponto de conhecimento de cada um, nenhum valor ou reconhecimento poderá surgir se houver distanciamento da meta, do plano ou da disciplina. Elementos indispensáveis para o alcance do resultado almejado. É de conhecimento comezinho a regra de que a comodidade, o desleixo mental e físico são responsáveis por muita decepção e fracasso de ideal construído preteritamente, mas que no presente perdeu a indispensável força dedicativa. E buscar cumprir, se esforçando e dedicando para atingir o plano idealizado. Não desmerece nem reduz a capacidade do concorrente que transitam o mesmo caminho e almejam o mesmo objetivo. Não, a competitividade é a marca de que a oportunidade é aberta e livre para todos. Porém, quem melhor estuda e se prepara, sem desperdício de energia, tem as reais condições de obter o sucesso em menos tempo, em relação àquele que se utilizou de pouca tenacidade para se preparar rumo à disputa. Pois bem, o mérito é condição pessoal e subjetiva de cada um de vocês. Todavia, para alcançá-lo em sua plenitude, não pode ser desvalorizada nenhuma regra de experiência educacional, moral e ética, e nem esquecer de lições importantes que os professores da faculdade ministraram, né?
pois o conjunto do aprendizado é uma máquina de força atrativa para empurrar o candidato ou o competidor para o futuro em busca do ponto sublinhado e definido no tempo passado. Portanto, jovens acadêmicos, é importante verificar que a oportunidade, conquanto exista para todos, a propensão de sucesso existe apenas para aquele que muito se esforçou e se dedicou para ganhá-lo, como prêmio do seu merecimento. E não pensam, senhores acadêmicos, que pode ser tarde para acordar os sentidos, ou que não reúna capacidade para sair e lutar em busca do sucesso que gravita perto de cada um de vocês, constantemente. Não, ainda há tempo para o preparo, é só querer e conseguirá, especialmente você, jovem estudante, que com certeza representa o futuro do Brasil. Pense nisto. Mais uma vez agradecemos ao Dr. Emílio pela palestra, pelas palavras de incentivos dirigidas aos alunos. Ele me falou agora que esse artigo saiu no Jornal Diário de hoje, né, Diário de Tupã, e foi escrito para vocês, os alunos da FADAP. Então, nós agradecemos de coração, doutor Emílio. Esperamos recebê-lo aqui mais vezes, com certeza. E vamos passar agora para a apresentação do coral. Coral, por favor, se posicione. Every morning you greet me, small and wide, clear and bright. You look happy to meet me. Close walks my way, you blue and grow, blue and grow forever. Edelweiss, bless your home and forever.
Vai